Bom, meus amigos, Ceará 0, Operário 0 lá em Ponta Grossa. Me perdoem aqui pela rinite. Estou espirrando demais, estou corizando demais, então possivelmente esse vídeo vai ficar bem picotado. Mas é o seguinte, Ceará 0, Operário 0 lá em Ponta Grossa. Foi um bom resultado para o Sport, olhando a tabela de classificação. Os dois times tinham 8 pontos. Se acontecesse o empate, os dois chegariam a 9 e ficariam a 3 pontos do Sport. Esse era o cenário ideal. E aconteceu exatamente isso. Se um dos dois vencesse, um dos dois assumiria a vaga no G4. O Ceará iria a 11, ficaria na quarta colocação a um pontinho do Sport. E as réguas do G4 e do G5 aumentou muito nessa rodada, tá? Vamos passar aqui de forma detalhada a tabela já já. O fato é o seguinte, do debate nesse vídeo. O Ceará optou por colocar um time alternativo contra o Operário. Vamos lá. Primeira informação aqui do perfil Sou Futebolês. Mancini promoveu 8 mudanças no time titular do Ceará para o jogo contra o Operário, em relação ao time que venceu o Amazonas na última rodada. Além dos retornos de Recalde e Lourenço, que cumpriram suspensão, o técnico escalou também os laterais Rafael Ramos e Paulo Vitor, o zagueiro Jonathan e o volante Jean Irmer na zaga, e o volante Richardson e o atacante Facundo Castro. O Ceará vai a campo da seguinte forma, com Richard no gol, Rafael Ramos, Jonathan Ramon, Jean Irmer e Paulo Vitor, Richardson, Lourenço e Recalde, Facundo Castro e Eric Puga. Basicamente foi essa a escalação do Ceará. E tá claro aí para todo mundo, poupou visando o jogo da Copa do Brasil agora no meio de semana. Eu sou muito defensor, pegando o ponto de vista do esporte, tá? Quando saiu o sorteio e é o Atlético Mineiro no sorteio, irmão, é difícil, velho. Não tem pra onde. Tipo assim, a chance de se classificar beira a zero. E a partir do momento que a chance de se classificar beira a zero, irmão, não faz muito sentido tu colocar o teu time titular todo, não, pô. Para jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Se tá praticamente perdido a classificação e tu tem um campeonato absurdamente mais importante que a Série B nessa temporada, beleza, a Copa do Brasil dá premiação para quem avançar para a próxima fase, verdade, mas tem que avançar para dar premiação. Se não avançar, esquece. Se tu botar teu time titular, a chance de tu ser eliminado é absurda. Se tu botar o reserva, já era. Aí você fica naquela, porra, e aí, boto meus titulares ou reservas? Depois eu me alongo um pouquinho mais sobre esse debate do esporte, tá? Aí você pode até pender, vamos supor que você está no FIFA. No FIFA, no videogame, se eu fosse o técnico do esporte, eu colocaria os reservas no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro e os reservas no segundo jogo, no jogo da volta contra o Atlético Mineiro também, pela razão óbvia que eu acabei de citar. O Atlético Mineiro tem um elenco muito melhor, Pererê, Parará, joga muito mais bola, tem um time absurdamente melhor e tal. A chance do Galo se classificar seria muito maior. Beleza, e o principal, né? O principal não é nem isso, não. O nosso principal campeonato não é a Copa do Brasil, é a Série B. Beleza, agora vamos partir pro Ceará. Pô, eu tô pegando o CRB. Se o Ceará tá pegando o CRB, e o Ceará precisa de grana para contratar na janela de julho, se o Ceará avançar para a próxima fase, bota mais de 3 milhões de reais no bolso, é a premiação de quem avança para a próxima fase. Você fala, pô, eu peguei um adversário aqui de um patamar semelhante e que, em tese, o elenco do Ceará é melhor do que o elenco do CRB. Aí você entende um pouco mais. Ó, vamos aqui colocar força máxima na Copa do Brasil de todo jeito. Por quê? Porque eu tô pegando adversário do meu mesmo patamar e que eu tenho totais condições de avançar o jogo da volta no Castelão. Primeiro jogo foi 1-0 só pro CRB. O Ceará tem totais condições de reverter no Castelão, avançando, bota a grana para contratar na janela de julho. Show. Para mim faz mais sentido. Poupar 8 jogadores, promover 8 mudanças em relação ao último jogo, colocar meio que um mistão frio, um misto reservão do Ceará. Aí eu já discordo um pouco, porque o principal campeonato do Ceará não é a Copa do Brasil, é a Série B mais uma vez. Mas beleza. Aí vamos complementar essa análise de poupar ou não poupar, o Ceará fez certo ou fez errado e tal. Eu não vou nem entrar muito nesse debate de fez certo ou fez errado. Mancini é que sabe, a torcida do Ceará, cada um vai ter uma opinião em relação a isso. Eu não pouparia tantas peças assim, mas ok, aí é a opção do treinador. Só que assim, veja como é cruel. Vamos supor que o Ceará avance para a próxima fase da Copa do Brasil. Passou do CRB, beleza, 3,4 milhões de reais. Show. Aí você vai para uma próxima fase da Copa do Brasil, com mais 2 datas,
para desgastar mais ainda o grupo, para poupar mais ainda os jogadores em outros jogos da Série B e perder mais pontos ainda na Série B. Tá entendendo meu ponto? Até que ponto é bom ou ruim para o Ceará avançar para a próxima fase da Copa do Brasil? Veja como é um debate complexo. Não é um debate tão fácil. Até para o próprio treinador na vida real, pegando o ponto de vista do esporte e até do Ceará mesmo, vamos supor que o Ceará pegasse o Atlético Mineiro, aí apanhasse o primeiro jogo 2-0, jogo da volta no Castelão. Veja só, o torcedor que vai a campo, ele quer ver o seu time titular em campo. O torcedor que vai a campo, ele quer ver o time competir e tentar buscar uma classificação. Os jogadores do Ceará, eles querem jogar esses jogos grandes de Copa do Brasil, supostamente que fosse contra o Atlético Mineiro. Então, assim, tratando-se da vida real, é difícil você falar, coloca os reservas na Copa do Brasil, no jogo da volta. Eu tô pegando aqui o ponto de vista do Ceará, se pegasse um Atlético Mineiro da vida. E até mesmo se passar e pegar o Atlético Mineiro, vamos supor, se o Atlético Mineiro passar do Sport, que tende a acontecer. Então, veja como é um debate complexo. Aí na próxima fase você fala, porra, é o Atlético Mineiro, eu vou botar o reservão agora. Será que a torcida vai gostar? Será que a torcida vai entender? E se sofrer goleada? Será que o Mancini não vai ficar na corda bamba? Tá entendendo como é um debate complexo na vida real, na parte prática? É absurdamente complexo. Enfim, eu já venho falando aqui. Ceará, Sport, CRB. Meu irmão, rua, vaza da Copa do Brasil. Eu falar isso pro Sport é muito mais fácil, porque o Sport pegou o Atlético Mineiro. O Ceará pegou o CRB pegou o Ceará. Então, são confrontos, é um confronto mais, equilibrado e que o torcedor não vai querer esse discurso de, sai logo da Copa do Brasil. Por quê? Por todos os contextos que a gente já falou aqui, tal, de premiação e tal, mas depois tem 2 datas na Copa do Brasil que você vai ter que poupar jogadores e perder pontos. Não é um debate fácil, irmão, para o torcedor entender, para, de fato, na vida real, isso se encaixar, de falar, vamos abandonar a competição. É complexo, viu, bicho? Dito tudo isso, vamos lá passar rapidamente para os lances decisivos no jogo do Ceará contra o Operário. Wagner Mancini poupou vários jogadores e mesmo assim não fez o jogo ruim e desperdiçou 2 chances claríssimas na reta final do segundo tempo. Eric Puga na pequena área, pega o rebote ali, né, de um bate-rebate na grande área, a bola sobra para ele domina no peito, finaliza no canto e o goleiro do Operário fez um milagre nessa finalização de Puga. Agora, esse aqui é o mais inacreditável Futebol Clube. O Iago entrou no segundo tempo e simplesmente chutou para fora de forma bizonha, sem goleiro, só era chutar na barra. Ele conseguiu a proeza de chutar a bola para fora do estádio do Operário Germano Kruger. Então, assim, foi algo bizarro que aconteceu, porque o Ceará não fez um jogo espetacular que tinha que vencer de todo jeito e tal. Não, mas o Ceará tá longe de ter feito um jogo ruim. O Ceará criou as principais chances de gols cara a cara e desperdiçou as chances que criou. Não foi eficiente, não foi efetivo e acabou o jogo ficando no 0-0. Então, mais uma vez, fica aquela sensação. Porra, será que foi bom mesmo poupar os titulares? Alguns dos titulares, né? Não todos. Alguns jogaram, né? O Puga é titular, o Recalde nesse momento é o titular, Richard é o titular, aí o Lourenço é o titular da equipe, Richardson também, então é um mistão ali, mas tá entendendo o meu ponto, como é um debate não tão fácil assim, que vai ter uma parte da torcida do Ceará, do Sport, do CRB, pensando uma coisa, e outra parte, não, você está errado, seu miserável, você não é torcedor, você não pensa da forma correta. É complexo, irmão, não é um debate tão fácil assim. Vamos pegar aqui a estatística rápida do jogo. O Operário ele teve mais a posse de bola. No primeiro tempo teve até um pouquinho mais, e para mim o primeiro tempo do Operário foi um pouco melhor. Criou as principais oportunidades no primeiro tempo, mas com muitas finalizações fora da grande área. Na entrada da grande área finalizava, Richard fez uma defesa, a bola batia na trave, a finalização saía raspando a trave, numa cabeçada de Ronaldo, chutes de fora da grande área com perigo, né? O Ceará também chegou com o chute de Lourenço, que o goleiro do Operário teve que fazer uma defesaça. Teve também uma cabeçada que raspou a trave do Ceará, ainda no primeiro tempo. Então, assim, o Ceará também incomodou, o time não se acovardou, o time conseguiu criar a oportunidade, mas não foi eficiente nas finalizações mais uma vez. Vem o segundo tempo, e o Ceará ele melhora na reta final. É um jogo muito equilibrado, muito parelho, que o segundo tempo o Ceará ele até inverte as finalizações, né? Ele finaliza um pouco mais, cria mais chances claras, inclusive foram 3-0 em chances claras no segundo tempo, mas é aquilo, desperdiçou com o Pug e Iago. E aí, meu irmão, a bola pune, né? Nesse jogo não puniu tanto, o jogo terminou só no 0-0. Mas assim, se o Ceará vencesse, não seria nenhuma loucura, seria inclusive coerente pela reta final do segundo tempo, mas se o Operário vencesse também não seria nenhuma loucura.
Para mim, até os 30 do segundo tempo, o Operário fazia um jogo levemente superior ao Ceará. Tinha um pouquinho mais a posse, chegava um pouquinho mais no ataque, finalizava com mais perigo. Richard teve que fazer 2, 3 ótimas defesas, a bola bateu na trave. Então, assim, o Operário também desperdiçou as suas chances. Não foram chances tão cristalinas como as do Ceará, mas o Operário também chegou lá. Então, não acho que foi um jogo de domínio do Ceará e que o Ceará tinha que vencer de todo jeito e que o resultado é absolutamente justo. Não, não foi isso também. Mas, quando você vai para a reta final dos últimos 10, 15 minutos, foram 3 grandes chances que o Ceará desperdiçou na pequena área. Então, acaba aí pegando o ponto de vista do Ceará, né? Ou sendo um resultado ruim pelas chances desperdiçadas. E o Ceará chegou à 44ª partida desde que caiu da Série A para a Série B sem chegar no G4. Pô, explica melhor aí, traduz. O ano todinho do ano passado, o ano todinho da Série B do ano passado, o Ceará não conseguiu entrar no G4. Estamos na 6ª rodada. O Ceará poderia entrar nessa rodada, nem que fosse momentaneamente no G4, para depois perder a vaga amanhã, por exemplo, para o América Mineiro. Teve a oportunidade, se vencesse entraria, e mais uma vez não conseguiu. E aí o Ceará tem aversão ao G4 por enquanto, 38 rodadas da Série B do ano passado, mais 6 dessas, 44 rodadas na Série B, sem pisar no G4, nem que seja assim, ó, pisei lá, fiquei lá uma rodada, ou eu fiquei lá 1 minuto. Não, em momento nenhum aconteceu isso, tá? Bom, vamos agora passar aqui, ó, a tabela de classificação. O Ceará é o 8º colocado, com 9 pontos conquistados. O Operário chegou a 9 pontos também. Achei o time do Operário bem competitivo, tá, cara? Eu não achei o time do Operário tão ruim, não. Cravo que não cai, pelo que vem jogando aí na Série B até o momento. Lógico que tem suas limitações no setor de ataque, mas assim, é um time ali de meio de tabela para baixo, cara. É um time de 12ª colocação, 11ª colocação, sei lá, 13ª colocação, nada muito além disso, nem para cima, nem para baixo. Então acho que é um time que vai flutuar muito por ali na tabela. Acho que não cai, talvez nem briga para não cair, mas também acho que não vai brigar para subir, não. Mas aguardar, né? Vai vir uma janela aí de julho que pode ser importante para o Operário, positivamente ou negativamente, né? O tempo é que vai dizer. Bom, o Mirassol venceu, chegou a 11 pontos, entrou no G4, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, saldo de 2. O América Mineiro ainda vai jogar na rodada, pode chegar a 12 e voltar para o G4. E além do América Mineiro, a Chapecoense também joga. E se vencer o jogo, vai a 3 vitórias, vai a 11 pontos e pode ir a 2 gols de saldo, por exemplo, ou a 3 gols de saldo, e pode até ultrapassar o próprio Mirassol, aguardar o desenrolar da rodada mais uma vez. O fato é, a régua do G4 subiu, e a diferença do Sport para o quinto, que antes de começar a rodada era de 3 pontos, o Sport tinha 12 e o quinto tinha 9. Agora essa diferença já caiu de 3 para 2 pontos. E essa diferença pode encurtar ainda mais. Se o América Mineiro vencer ou a Chapecoense, essa diferença que começou com 3 pontos pode se tornar a diferença de apenas 1 ponto. Ou seja, a rodada para o Sport ela é muito ruim assim, né, entre aspas, porque a gente perdeu e a galera aqui tá pontuando muito, tá? Muita gente vencendo e tá encurtando muita distância para o Sport. Mas, enfim, não tem nada perdido, o Sport tá no G4 ainda e precisa, depois de jogo contra o Atlético Mineiro, depois de jogo contra o Fortaleza, quando jogar contra o Goiás, precisa pontuar, cara. Passou a ser obrigação pontuar lá em Serrinha. Não era para ser, mas agora é, pela razão óbvia, né? Estamos com riscos bem altos de sair do G4 na próxima rodada, que o Sport não vai jogar. O jogo foi adiado contra o CRB e seria o jogo lá no Rei Pelé, que normalmente a gente também não costuma vencer. Bom, rapidez para aqui para passar o jogo de Ituano e Mirassol. O Mirassol venceu o jogo 2-0. Adivinha, né? O Ituano, 6 jogos na Série B, lanterna da competição, perdeu 5, ganhou 1 só. Adivinha para que o Ituano venceu? Todo mundo já sabe, né? Bom, vamos pro gol. Cruzamento da esquerda, jogada de Fernandinho, né? O Mirassol ele usa e abusa dessa jogada pelas pontas. Fernandinho cruzou e Della Torre desviou para fazer 1-0 para o Mirassol no início, na metade ali do segundo tempo. Depois faz o 2-0 no golaço de falta do Danielzinho. Isso aqui é bem típico do Mirassol até o momento nessa Série B, tá? Jogadas muito profundas, muito agudas pela ponta com o Fernandinho ou com o Negueba, cruzamento na grande área ali para um Della Torre empurrar para o fundo das redes. E o segundo gol, mais uma vez, participação de Danielzinho, que é um bom jogador, bom meia. Ele faz um golaço de falta, mais um gol dele na Série B, mais um de falta. Bom, essa é a regra passada na Série B por enquanto. Amanhã vai ter mais jogos, a gente passa mais atualizações aí para vocês, tá? Abraço para todo mundo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sino das notificações. Valeu, gente, tamo junto.